Olá, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente. Estamos no ar na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando para todo o Brasil e também no aplicativo Band Play, falando para todo mundo e na contagem regressiva, dia 22 de julho, terça da semana que vem, a inauguração da Rádio Bandeirantes em Brasília. Brasília, aliás, que está pegando fogo com o noticiário político e ontem foi um dia quente demais. Tanto no Supremo, quanto no Congresso, quanto no Executivo, e há assuntos que juntam tudo isso. E eu vou começar com um deles. Ministro Alexandre de Moraes, sim, ele, Alexandre de Moraes, que havia aberto a possibilidade de conciliação. Quem que achou que isso ia dar certo? Entre Executivo e Legislativo, para que chegassem a uma espécie de acordo sobre a vontade do governo federal de aumentar o IOF, não teve acordo e ontem deu ganho de causa a alternativa A, governo federal, alternativa B, Congresso. Se você não viu ainda o resultado dessa notícia, pode marcar a alternativa aí na sua cabeça, você vai acertar. Deu ganho de causa ao governo Lula. Basicamente, o que acontece a partir de agora é que as alíquotas do IOF serão elevadas, assim como o ministro Fernando Haddad queria, para cobrir o rombo fiscal do governo. O IOF incide sobre operações financeiras para pessoas jurídicas, basicamente empresas que precisam de empréstimos, já lembrando o patamar dos juros no Brasil, nas alturas, 15% na taxa básica, muito mais do que isso na vida real. Essas operações vão ficar mais caras, tanto para grandes empresas, gigantes, multinacionais, como para o pequeno empresário, para o microempresário, para aquele que está no simples e que também precisa de empréstimo para fazer uma reforma, para ter capital de giro, para fazer a roda girar. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, nessa história toda, o governo tentou aumentar o IOF via decreto presidencial, isso foi para o Congresso falou não. 400 votos de deputados e votação simbólica no Senado, as duas casas derrubaram o aumento do IOF. Aí o que aconteceu? Bateram na porta do Supremo Tribunal Federal. Primeiro o PSOL, que foi lá e falou, olha, não está certa essa decisão do Congresso. Aí, como o PSOL foi, outros partidos foram e havia várias ações no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Supremo ou homologasse a decisão do Congresso ou homologasse a vontade do Poder Executivo. E, para surpresa de zero pessoa, ontem o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte, nessa história, o Legislativo está errado e o Executivo está certo. O ministro Fernando Haddad comemorou. Houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele, a justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos. E para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Então, algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto e a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Essa questão do risco sacado, que é citada pelo ministro Fernando Haddad, é aquele 1% que Alexandre de Moraes deu razão ao Congresso, 99% para o Executivo. Disse o seguinte, operações de risco sacado, quando o varejo antecipa recebíveis para ter capital de giro, essas não terão alta do IOF, mas todo o resto terá. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, estava indignado. Mas o STF, em mais um gesto autoritário, passou por cima da decisão. É um tapa na cara da democracia. Em vez de cortar gastos e reduzir a máquina pública, o governo Lula corre para o judiciário para arrancar mais dinheiro de quem trabalha, empreende e consome. Quem vai pagar essa conta? O cidadão comum. Isso é inaceitável. O Congresso foi atropelado e o povo traído. E tudo isso de forma orquestrada na véspera do recesso, quando acham que ninguém está prestando atenção. Não podemos nos calar. Bem, a decisão de Alexandre de Moraes ainda precisa ser referendada
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que com certeza será, porque é muito improvável que o plenário vote contra qualquer ministro. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Olha, não me vem aqui à memória. O Ministério da Fazenda esperava arrecadar 12 bilhões de reais a mais agora nesse ano e 31 bilhões a mais em 2026 com a alta do IOF. Vai refazer essas contas por causa do risco sacado, há um impacto pequeno e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou: vamos ter que achar outra fonte para cobrir esse pedacinho que não foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois disso, a relação com o Congresso, do Executivo com o Congresso, azedou de vez. O que já não era nada bom, agora piorou. E aí, perdido por um, perdido por mil, o presidente Lula, que nesse momento está encantado com a alta, talvez momentânea, na sua popularidade por causa do episódio das tarifas de Trump, vetou o projeto que aumentava o aumento no número de deputados. Olha, tá certo, não tem que aumentar o número de deputados coisa nenhuma, já tem deputado demais. Mas isso aqui é um ingrediente a mais nessa relação ruim entre executivo e legislativo. Aí a Câmara, antes do recesso, falou: então terás o seu troco. Aprovou 2 projetos que não interessavam ao governo federal. Primeiro, um projeto que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental no Brasil, um projeto necessário que vai fazer com que haja mais agilidade, principalmente em obras de infraestrutura. Mas o governo, leia-se principalmente ministra Marina Silva, era contra. E aí depois, logo na sequência, falou: bem, já que está sobrando dinheiro, aprovou um projeto que cria um crédito de até 30 bilhões de reais para o agronegócio com verbas do pré-sal. Está tudo muito nebuloso, tudo muito esquisito, ainda mais pensando que teremos alta de impostos, porque o IOF sobe a partir de agora, num momento de incerteza com a taxação dos Estados Unidos de 50%, que inviabiliza as exportações do Brasil para o país. Cada vez mais perto, é o relógio correndo, é a ampulheta girada, cada vez mais pertinho ali de se esgotar. O Cláudio Humberto está chegando agora direto de Brasília, falando sobre tarifas dos Estados Unidos e o que o Brasil está fazendo, tentando fazer ou não fazendo para reverter essa situação, né, Cláudio? Bom dia.